E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje a gente vai trocar uma ideia. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como que funciona a minha leitura de astrologia kármica. Eu digo a minha leitura porque cada astrólogo tem uma maneira de interpretar o mapa natal. Cada astrólogo considera pontos diferentes. Tem astrólogos que só considera até Saturno, tem astrólogo que considera estrelas fixas, asteroides. Isso é muito variável, e especialmente quando a gente entra no campo da astrologia kármica, porque ainda nem é todo astrólogo que trabalha com essa ideia de karma, não é todo astrólogo que segue essa linha mais espiritualista, então tem uma variedade muito grande. Por isso hoje eu vou explicar algumas coisas. Eu vejo que tem diversas dúvidas nos comentários do canal a respeito da astrologia kármica, muita gente perguntando sobre os nodos lunares, se tem tal lugar, em tal casa e tudo mais. E pessoal, para eu estar respondendo vocês com mais precisão, para eu estar atendendo vocês de uma forma mais personalizada, o ideal é a gente marcar uma consulta particular, onde eu vou separar um horário para estar analisando o mapa astral de cada um, o trânsito, como é que vai influenciar e tudo mais. Só lendo alguns posicionamentos, né? Ah, eu tenho nó do norte em tal, como é que vai ser para mim? Eu não tenho como responder, porque eu não tenho acesso ao mapa, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse em marcar uma consulta particular, vocês têm o meu WhatsApp aí no final de todo o vídeo, na descrição, lá embaixo eu deixo. É só me dar um toque lá no WhatsApp que a gente vai estar conversando, marcando um horário para trocar uma ideia, beleza? Então, gente, vamos pro vídeo. Hoje eu vou falar sobre alguns pontos importantes. Preparei uma apresentação para vocês. O karma, pra gente que é do ocidente, a gente tem uma visão um pouco equivocada. Muito se pensa do karma que é uma coisa ruim, uma coisa pesada, né? Porque aqui no ocidente o conceito do karma sofreu um pouco ali com a contaminação do pecado católico, tá, gente? Mas na raiz, o karma é um conceito da filosofia hindu e ele nada mais é que o efeito de ação e reação de Newton aplicado aos nossos pensamentos, sentimentos, intenções, falas e atitudes. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente vibra, é algo que vai ser registrado ali nos registros akáshicos e de acordo com as coisas que a gente executa, a gente colhe o que a gente planta, tá? Então, o karma, ele não é aquela coisa do pecado. Eu cometi um pecado, agora eu vou pagar o meu pecado porque isso é karma. Não, não, não. Não é assim que funciona. O karma é a oportunidade que você tem de conhecer aquilo que você precisa equilibrar na sua vida. Pessoal, a primeira coisa que eu olho no mapa de uma pessoa, antes mesmo até do sol, do ascendente, esses pontos que são mais famosos, é o nó do sul, para saber exatamente de onde a pessoa veio, porque é nesse ponto que a gente tem acesso a um pouco daquilo que já está guardado dentro da bagagem ancestral inconsciente que aquela pessoa carrega. Normalmente está vinculado a dons que crianças já nascem sabendo fazer desde muito cedo, aquilo já é muito natural. Então tem que estar vendo aí onde está o nó do sul, em qual signo, em qual casa, e é a respeito desse signo e dessa casa que você tem as maiores sabedorias e aprendizados ancestrais que auxiliam na busca por experiências novas e agregadoras. E no nó do norte também, porque o nó do norte é o que fala em qual sentido a gente tem que caminhar, qual é o objetivo, qual é a missão, qual é a principal direção para o desenvolvimento pessoal. Então, o nó do sul, ele dá ferramentas para a gente buscar novas experiências agregadoras para o nosso desenvolvimento pessoal geral. Então, a gente precisa considerar o nó do sul para conseguir desenvolver as características e as habilidades para desbravar os caminhos do nó do norte. Não tem como um dragão voar sem a sua cauda. Para dar um pouco mais da história da pessoa, para entender melhor como é que foram essas vivências, qual é a carga ancestral, eu também utilizo principalmente Quiron e Lilith. São dois pontos completamente diferentes, mas são ao mesmo tempo muito, muito parecidos, né? Quiron
fala de incômodos, feridas mal compreendidas, traumas e perdas, tanto desta vida quanto das últimas vivências, tá? E esses pontos, eles se manifestam, é importante lembrar isso, principalmente durante a infância, porque na infância a gente ainda está se acostumando, moldando nossa identidade ali em contato com o meio, né? Conhecendo o que é o eu, o que é o outro, aquele conceito que a gente está explorando bastante aqui ultimamente no canal. Então, algumas coisas estão muito frescas na personalidade, tá? E Kiron vai falar desses traumas, dessas algumas fobias, pode representar também. Mas, apesar de falar de coisas tão íntimas e complicadas, Kiron também representa a chave de acesso para os caminhos da consciência universal. Kiron é uma das chaves que a gente precisa estar utilizando para abrir a porta entre o nó do sul e o nó do norte, tá? Então, Kiron é a chave para aquele nível mais subconsciente, mais inconsciente, aquilo que está mais ligado ao consciente coletivo, até porque Quiron, pessoal, é um asteroide que passa entre a órbita de Saturno e Urano. Então, ele representa melhor ainda os limites de Saturno, né? Porque ele é a própria chave para você abrir a porta. A porta é o que? É o limite, né? O Saturno, e aí na hora que você passa, você chega no Saturno, você precisa de uma chave para atravessar aquela porta. Essa chave é Quiron, tá, gente? E é desbloqueando a Quiron que a gente consegue desbloquear dons e um poder de cura incrível, tá? Porque quem consegue aí trabalhar os incômodos, feridas mal compreendidas, traumas e perdas de Quiron, consegue ali desenvolver dons de cura para si mesmo e para outras pessoas. Isso é muito bonito no posicionamento de Quiron. Precisa ver em qual signo, em qual casa está a sua Quiron, e aí dentro dos seus conhecimentos de astrologia, dá a sua interpretação. Se precisar, procurar um astrólogo profissional aí de sua confiança para estar marcando uma consulta particular, beleza? E a Lilith também fala de coisas que doem, de coisas mal resolvidas, mal compreendidas, só que em vez de representar um asteroide que incomoda, porque é aquela pedra no sapato, né? Aquela pedra incomoda porque ela está ali incomodando. A Lilith não, ela fala de algo que incomoda também, mas que está no vazio. É algo que é pouco conhecido, são assuntos negligenciados, reprimidos, ignorados, aquilo que está muito ligado ao tabu também. Lilith, por ser ali a mulher de Plutão, ela tem essa relação com o submundo, aquilo que é tabu, aquilo que é um assunto delicado, né? Então, Lilith também tem muita relação com os fetiches, isso é interessante, né? Ressaltar. E isso tem a ver com os nossos vazios e inseguranças, assuntos negligenciados kármicos. São assuntos que a gente deixou de lado. É interessante estar olhando em qual signo, em qual casa está a Lilith, né? E é nesses assuntos que existe uma dificuldade ali, como se fosse uma língua desconhecida ali para você aprender. Você tem que desenvolver. Outras áreas da vida tem mais facilidade, mas aí onde está a Lilith, em qual casa e signo tiver, é aquela energia que tem uma dificuldade de lidar. E aí pode se manifestar, tanto Quiron quanto Lilith pode se manifestar de duas maneiras. Ou vai se manifestar, a Lilith vai se manifestar no excesso, então aquela pessoa que ela, mesmo que seja inconsciente ou consciente esse vazio, né, se ela tiver ali consciência de que tem Lilith naquela casa, sabe direitinho o que representa, mas mesmo se a pessoa não tiver consciência disso, ela pode manifestar o excesso, né? E o que representa esse excesso? A pessoa vai se jogar de cabeça dentro daqueles assuntos de Lilith. Ela vai ficar super interessada, vai querer saber mais e mais sobre aquilo lá, onde Lilith está no mapa natal dela. Mas também a Lilith pode ter o efeito oposto na pessoa, tá? Por isso que depende muito do mapa pessoal, por isso que não dá para fazer interpretações com pontos isolados do mapa, tá, gente? A Lilith, se tivesse manifestada na falta, então a pessoa vai continuar mantendo a distância daqueles assuntos, vai continuar não gostando de tocar naqueles assuntos.
E Quiron a mesma coisa. Quiron, né, a pessoa vai saber lidar com aquela ferida, vai olhar para isso, vai trabalhar, vai fazer uma terapia, vai conversar, vai achar uma via artística para aliviar aquela dor, sendo isso consciente ou não, tá, gente? A pessoa, às vezes, ela desenvolve um mecanismo de defesa ali, um mecanismo de cura, um mecanismo artístico, e ela não tem a consciência de que aquilo é um mecanismo para ali canalizar a energia de Quiron, tá? Então, a pessoa pode tanto manipular essa energia, canalizar para cura individual ou coletiva, ou a pessoa pode cada vez mais, Quiron se torna ali uma pedrinha no sapato que começa a virar uma bola de neve. Então, aqueles assuntos, quanto mais o tempo passa, mais vai ficando difícil da pessoa trabalhar aquela questão, tá? Então, tem essas duas maneiras, e por isso que são pontos tão delicados, que requerem uma leitura personalizada. E aí o Saturno, né, o senhor do karma na astrologia tradicional, ele fala das nossas limitações, imaturidades, ambições principais, e aí eu coloquei, né, os principais degraus a serem superados no decorrer do caminho rumo à evolução. Então, aquele desenvolvimento pessoal que a gente falou do nó do norte. O Saturno, ele mostra quais são os principais limites, quais são os principais degraus, o que a gente tem que superar, aprender a ter maturidade com um determinado assunto para conseguir evoluir. Então, algumas pessoas vão ter limitações relacionadas à disciplina, a autoritarismo, a sexualidade, a relacionamentos, ao trabalho, ao financeiro. Cada um vai ter um tipo de limitação, cada pessoa é diferente. Então, é o Saturno que ele vai mostrar qual é o degrau que você precisa se esforçar mais para evoluir. E aí também tem duas manifestações, né? Nós somos todos duais. E aí, esse Saturno, ele pode estar muito bem trabalhado, no qual a pessoa sabe qual é o degrau e vai buscar com todas as suas forças dar aquele passo, ou é aquele degrau que a pessoa vê e fala, preguiça, né? Aí o Saturnão, aí muita gente que fala que o Saturno é malvado, na verdade, né, precisa estar vendo se na verdade não é o esforço que não está sendo colocado da maneira correta. Às vezes a pessoa está até se esforçando, mas está se esforçando numa direção que não é a correta. Aí que entra você conhecer o seu nó do norte e o seu nó do sul, porque aí você tem o seu norte. Você não vai desperdiçar os seus esforços, beleza? E também tem os transaturninos, que eu falo que são os transgressores do karma, né? O Urano, clássico transgressor, Netuno também, porque ele fala de tudo aquilo que é desconhecido para a nossa razão, transgride também a nossa lógica. E Plutão, Nossa Senhora, né? O rei do submundo, o transgressor também. Os três, eles são transgressores do karma porque eles vêm depois de Saturno. Então, se Saturno é o senhor do karma, eles são esses transgressores. E aí eles falam de um contato com uma consciência mais elevada, que foi essa brincadeira que eu fiz aqui com os símbolos, né? Inclusive, essa é a tatuagem que eu tenho na minha mão direita. Ela representa justamente o despertar da consciência individual quando rompe a barreira da matéria. E aí, através de uma percepção ampla em todas as direções, ela consegue ter um vislumbre, mas sem encostar naquilo que é a consciência superior, porque querendo ou não, ela ainda está presa aqui nos limites da matéria. Tá, gente, é com essa reflexão que eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com todo o carinho, para que vocês entendam quão é delicada a astrologia kármica, o quanto requer um cuidado e quanto cada leitura de astrologia kármica deve ser personalizada. Tá bom, gente? Para a melhor qualidade do serviço e do atendimento. Gente, é isso. Se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Eu desejo a vocês um ótimo resto de lua cheia, uma ótima lua minguante, que a gente tenha mais sabedoria para lidar com as coisas que estão sendo reveladas, principalmente as coisas kármicas, beleza? Um beijo, pessoal, e até a próxima.